amados, na graça e na paz de Jesus. Amém. Eu lembro de Bíblia que diz assim, que todos os dias Ló entristecia seu coração por causa das coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo, né, um dia desses, verdade? E nós não podemos deixar de nos sensibilizar com esses acontecimentos. Claro que na Bíblia está cheio disso, a Bíblia está repleta dessas coisas, nos fala dos perigos, nos fala das loucuras, nos fala das obediências a Deus. E aí parece que nós estamos com algum tipo de problema. Mas se nós olharmos aqui, por exemplo, cada um de nós, dentro do problema que está enfrentando essas famílias, que perderam seus filhos, eu diria para você, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do seu problema? E, no entanto, nós vemos as reportagens falando, né? Por que acontecem essas coisas? Né? Já começam investigações, buscas, e já começa a se falar que estavam preparando isso há mais de um ano, colocando aquele mal no coração, né? E aquilo vai dando uma voz ao mal, e nós estamos vivendo no meio desse mundo todo. Nossos filhos, né? Aqui a Elizabeth trabalha na escola, meu neto está lá na escola que ela trabalha, enfim, é assim, né? E nós estamos expostos a tudo. E a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Salmo 127 diz isso aí, né? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a minha casa, se o Senhor não guardar a minha vida, se o Senhor não guardar a sua vida, não adianta você fazer nada. Mas pastor, será que todo mundo que estava ali merecia aquilo? Eu não sei, não posso julgar, mas é da minha conta. O que eu sei é que tudo o que acontece tem uma permissão de Deus, eu não abro mão disso, independente do que seja. Nós vemos até algo assim acontecendo para que a gente possa pensar em que situação está a nossa geração. Olha, não é meu filho, aqueles dois assassinos não são meus filhos, as crianças que perderam a vida não são meus filhos, mas nós precisamos pensar. Pensar o quê, pastor? Pensar como a nossa sociedade e como o nosso povo, como a nossa eu falei agora, a nossa geração está fazendo. O que está fazendo a nossa geração? A Bíblia diz que nós devemos criar nossos filhos na doutrina e na educação do Senhor. Ensina o teu filho enquanto ele ainda é tenro, novo, pequeno. Quando ele se crescer, jamais se esquecerá de Deus. E por outro lado, nós vemos a Bíblia dizendo que nos fins dos dias haveria dias terríveis, né? Talvez para você o dia não foi tão terrível hoje, mas para centenas de milhões de pessoas nesse mundo, de meu Deus, nem contando aquele caso ali, foi terrível, né? Muitas coisas terríveis. Então nós precisamos o quê? Isso nos ensina o quê? Que precisamos estar meditando na palavra do Senhor, para estarmos guardados nos poderes do Senhor, né? Porque nós vemos os nossos jovens essa semana, queridos. Eu fui na prefeitura e deixei meu carro ali perto do posto de saúde da 7, né? E havia uns jovens ali na praça. Mas se você visse o que eles estavam cantando, falando, é vergonhoso. Eles deviam pelo menos respeitar a minha idade. Aí eu pergunto assim,
Será que eles têm alguma coisa de Deus no coração? Então a nossa juventude está vivendo isso. E quando a Bíblia fala que Deus sabe o que está no coração do homem, o que vai dar aquilo, a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Nós vimos esses dias mesmo aí uma perda de 10 jovens, né, que perderam a vida aí num alojamento de futebol. Agora vemos aí de novo essa catástrofe. Será que o nosso coração está insensível a ponto de não perceber? Ou será que Deus está repetitivo, falando que precisamos colocar a casa em ordem? Né? E a Bíblia diz que nós somos os atalaias de Deus. Será que isso não é a trombeta de Deus falando? Não é? Será que não é a trombeta de Deus falando? Não é? Ah, mas aconteceu lá naquela cidade. Será que nós estamos livres? Será que alguém está livre disso? Não, queridos. Só estão guardados aqueles que estão no Senhor. Por outro lado, nós vemos a Bíblia nos falando, em Apocalipse: cuidado, ó terra, porque o diabo desceu para vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, e veio fazer guerra contra os filhos da mulher. Todos nós somos filhos da mulher. Agora, pouco tempo resta. Essas coisas que nós vemos aí, que já foram diagnosticadas naquele caso da igreja, que mataram tantas pessoas ali, no caso, e outros casos que já aconteceram também, tudo é influência de filme diabólico, filmes e criações diabólicas por meio das redes sociais, televisores e televisão enfim, filmes e tudo isso, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos ocupar a nossa cabeça com as coisas de Deus, não é? Aquilo a que você se expõe é aquilo que você recebe. Isso é culto de libertação. Se você se expõe a uma série de coisas eróticas, vamos dizer assim, você vai sofrer a consequência daquilo, porque a tua mente vai criar algo ali. Se você se expõe a um filme de violência, quanto mais violência você vê, mais duro o teu coração vai ficando, não é assim? Né? Quando você está no meio de uma guerra, ou nós vemos as guerras aí no mundo, passa na televisão, as pessoas ficam duras de coração, porque elas estão ali vivendo uma situação terrível e tem que matar ou morrer. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que o homem se converta e viva. Não é que morra. Que não se converta e morra. É que se converta e viva. Tenho para mim, queridos, eu passei um dia assim, triste hoje por essas coisas, sabe? Assim, triste por essas coisas. Porque fico pensando, né? Eu não sou insensível, tenho meus filhos, meus netos. Eu não posso ficar insensível a isso, né? Fico pensando no sofrimento dessas mães, desses pais. Sofrimento terrível, né? O prejuízo, além de ser financeiro, de caráter, o prejuízo é muito grande. É uma coisa terrível, né? A humilhação desses pais, desses jovens que cometeram esse crime, né? Que preço é esse, né? Que preço é esse, né? Aí é que nós vamos para a Bíblia, e é exatamente o que eu fiz durante o dia hoje. Fui orar por essas pessoas, pedindo para o Senhor, né? Que através dessa dificuldade toda eles busquem a luz do Senhor, busquem a Deus. Que isso se transforme em conversão, que essas crianças elas se transformem em sementes que possam gerar vida e vida eterna.
Aos Colossenses capítulo 3, eu gostaria de ler um pedacinho aqui para os irmãos. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Começa no versículo 1 para a gente poder entender aqui. Diz assim: a união com Cristo glorificado. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas eu fico pensando, o que as pessoas estão buscando, se elas não estão em Cristo? O que estão buscando? O que estão buscando? Como é que está a mente desse povo, dessa geração? A Bíblia nos chama a atenção, por exemplo, lá em Malaquias, diz assim, que nós devemos nos colocar diante do alpendre e do altar. Sacerdotes, coloquem-se diante do alpendre e do altar e clame: poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo. Por quê? Porque nesta geração, assim como Moisés conduziu o povo, Moisés conduziu o povo, Josué conduziu o povo, nós também temos a missão de conduzir o povo, ainda por pequeno que seja a nossa família, o povo que nós dirigimos, o povo que nós convivemos. Nós temos uma missão de gerar paz, por pequeno que seja o povo que nós estamos conduzindo. Nós temos uma missão. Por quê? Porque se nós somos fiéis na missão de conduzir um pequeno povo, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o coloca. Mas aquele que é infiel ao pouco, também o Senhor. E aí eu fico pensando, quantas mães, de repente, ali são verdadeiras mães, mas quantas mães estão abandonando seus filhos para buscar a sua própria a beleza do seu próprio corpo, o seu próprio orgulho, E agora, na hora de chorar desesperado, nós entendemos o choro, porque somos humanos, mas e diante da palavra de Deus, como está? Como está? Quando Deus, Ele nos deu a oportunidade de nos reproduzirmos, Ele queria ou Ele quer que nós vivamos para a pessoa, para outras vidas e não para nós mesmos. Uma mãe, um pai, depois que gerou seus filhos, precisa esquecer de si, precisa viver para os outros. E na verdade, isso é o que menos vem acontecendo nas nossas gerações. E menos vai acontecer ainda. Porque as pessoas estão se afastando cada dia mais de Deus. Cada dia se afastam mais de Deus, e mais de Deus, E numa velocidade incrível. Eu só vou trazer um ponto aqui. Quem quiser concordar comigo, levante a mão. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás, dificilmente você via uma mulher, uma moça, uma jovem, numa moto grande, passando você a todo vapor, ou de carro passando você em qualquer lugar, e te entrando na frente. Você não via isso. Hoje, você quase é atropelado por elas. Eu não estou contra as mulheres, não é isso que eu estou fazendo, não. Isso se deve, queridos, ao quê? Ao compromisso que as mulheres estão sendo forçadas e as fazem tomar posições que não são posições de esposa, de mãe, de quem cuida de uma família, de quem é intercessora. Eu estou falando isso de 8, 10 anos para cá. É muito rápido.
As nossas jovens não querem mais andar daquelas motinhas pequenininhas, né? Só essa irmã que anda de bicicletinha. Elas querem andar de moto que nem alcança no chão. É verdade, queridos. Eu não estou contra isso, não sou contra. Mas o que eu estou dizendo, elas vão ser as mães, elas vão ser as avós. E elas vão ter que cuidar dessas crianças. Será que vão cuidar? Queridos, é lamentável. Se você quiser concordar comigo, concorde. Se não quiser, fique à vontade. Mas eu estou profetizando isso porque você daqui a pouco, mais tempo, você vai lembrar o que o pastor Paulinho falava. E aí a Bíblia continua, vamos lá. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mas todo mundo, ou a maior parte da humanidade, só está pensando nas coisas que são da terra. E a Bíblia diz que a terra passa com as suas concupiscências. Que o amor ao mundo, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas pastor, como é que eu vou viver aqui nessa terra sem eu acompanhar o mundo? Bom, você pode acompanhar o mundo, mas vai estar no meio dessas catástrofes todas aí. Porque a Bíblia diz ao contrário, e a Bíblia, ela propriamente já é o julgamento. Não tem outra coisa. Nós vimos o vídeo aí de domingo. Continua, por favor. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bom, a vida daqueles que morreram para o mundo estão escondidas com Cristo em Deus. Quem crê nisso? O mal não vai te achar, porque você está escondido com Cristo em Deus. Você está escondido. E se você não estiver escondido com Cristo em Deus, tome uma posição correta, porque isso é uma promessa do Senhor. Ou você está escondida com Cristo em Deus, ou você está exposta à violência do mundo. Não tem saída. O Senhor Jesus falou assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve um e aborrece o outro, ou vice-versa. Não tem jeito. Agora, estar escondido ou escondida com Cristo em Deus é uma bela promessa, não é? É ou não? É uma bela promessa. Então, queridos, eu quero chamar a atenção primeiramente nessa parte aí, né? Nós vamos para o versículo 4 para terminar essa parte aí. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É uma outra promessa, amém? Agora eu quero que você vá lá para Tiago, uma palavra conhecida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, uma palavra bem conhecida. Mas nós estamos gravando e a gente quer aqui não julgar ninguém, mas nós queremos deixar uma palavra, né? Para que as pessoas façam uma reflexão nas suas vidas, né? Diz assim: bem-aventurado. Diga, bem-aventurado. Mude a palavra, diga feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Amém? Feliz, vamos comigo? O homem que suporta a tentação. Diga para o seu vizinho: você também tem tentação? Todos têm. Todos têm, todos sofrem tentação. Agora, suportar a tentação é aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, né? Tomando toda a armadura de Deus, com a qual nós podemos desfazer todas as armadilhas do diabo. É isso. Então diz assim: feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provada, receberá a coroa da vida. A provação, ela serve para te promover. Toda provação, se você tiver a bem-aventurança do Senhor, você for paciente no Senhor e crer na palavra dele, aquele mal
vai se transformar em bênção, porque você vai ser aprovado, aprovada pelo Senhor para aquela fase. Amém? Se você fracassar, a Bíblia diz que os covardes não entrarão ou não herdarão o reino de Deus. Covarde não consegue amizade com Deus. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. Amém? Então quero que você lembre isso. Você está passando por aperto, chorando, apertado, passando por luta, mas você tem o Senhor dos Senhores na sua vida. Você está guardada no Senhor. A tua vida está guardada no Senhor. Passa os apertos, mas a sua vida está guardada. Amém. Isso é importante a gente saber. Continuando aqui, ele diz o seguinte: depois de ter sido aprovado, minha tradução diz, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só quem ama o Senhor que vai receber a coroa da vida. Não é um crente que está numa igreja A, B, C ou D, não é um teólogo que sabe a Bíblia com letra e muito mais. Não, é aquele que está no Senhor, como Jesus falou: meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem nada a ver. Ser cristão não quer dizer que vai ter vitória, porque precisamos perseverar. Quem é que sabe se vai perseverar ou não? A sua fé tem que lutar, você tem que lutar, passar as provações e dificuldades, tendo fé firme, sabendo que a promessa do Senhor não é vã. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Continuando ali, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, isso que eu falei que essa palavra é bem conhecida, já peguei ela várias vezes. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque eu estou com um conflito aqui no meu casamento, porque eu não quero mais isso aqui, eu estou tentado a isso. Não, você não pode fazer isso. Você não pode, porque você vai se complicar mais ainda. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, queridos. Quero deixar uma coisa clara aqui em relação a isso. Eu estou falando do pecado, mas eu vou falar sobre a questão do casamento. A questão do casamento é uma coisa tão interessante. Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, quando Paulo fala a esse respeito, ele dá duas ordens. Ele dá uma ordem para o homem e uma ordem para a mulher. E ele fala claramente ali, que aquele que descumprir a questão vai ter que prestar conta para Deus do outro, porque pode jogar o outro na prostituição, na bebedeira, no mundo, no mal, certo? Aí você, mas ninguém aguenta, não tem ninguém ruim. Tem pessoas que não conseguem se entender, por orgulho, por falta de conversão, por falta de mudança de vida. Entende? Mas não existe ninguém, você não vê alguém dizendo que aquele homem nunca prestou, não sei o que, depois ele arruma outra mulher e ele vive bem com ela, e aquela continua arrumando uma parede que não presta. Bom, nenhum presta. Eu não vi nenhum marido que presta. Quem já viu marido que presta aí? Eu não vi nenhum. O homem só presta se ele tiver o caráter de Cristo. Senão, não tem jeito. A Bíblia diz que o homem natural, ele só sabe as coisas do homem natural. Ele é um bicho. A Bíblia chama ele de homem, de animal irracional. Eu não estou falando da minha boca, não estou falando que a Bíblia diz. Agora, quando o homem ou quando a mulher, ela se converte ao Senhor, aí ela passa a fazer uma diferença no mundo. Ela passa a fazer uma diferença. Vai pagar um preço, porque você vai cutucar o cacho de abelha. Aí você vai pagar, tomar uma serroada, não tem jeito. Não é? Mas depois, quando você pegar o mel, como é que é o hino aí? A nossa vitória tem sabor de mel. Nossa vitória tem sabor. Olha, é difícil, mas a vitória tem sabor de mel. Mas não é na hora que você prova o mel. Para você chegar no mel, você tem que enfrentar as abelhas. É ou não?
Amém? E é isso que muita gente não quer e nem suporta. Então diga assim, ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ah, por quê? Não, não existe isso. Não existe isso. Você precisa, porque eu estou falando isso aqui, queridos, mais uma vez pregando sobre essa palavra, porque centenas de milhões de pessoas que se dizem cristãos, dizendo, porque eu sofri uma tentação, não, você deu aval para a tentação ou não? Né? Você deixou aquilo dentro do teu coração ou não? Como é que foi a tua decisão naquele momento? Né? O que você fez? Então a Bíblia nos diz aqui que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então se eu sou de Deus, como é que Deus vai deixar eu ser tentado? Ele deixa porque você tem vontade liberada, você tem livre-arbítrio. Então se você quiser, você pode dar aval para o mal. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aquilo não me convém, eu não vou fazer porque não me convém, vai me trazer prejuízo, problema, dificuldade. Aí diz o seguinte, e Deus também não tenta ninguém, né? Estou passando por um aperto, aí Deus me põe num estreito. Deus não pode ser um estreito nunca. Os nossos problemas que simplesmente Deus, a Bíblia lá em Oséias, ele diz que o Senhor volta simplesmente para o seu lugar, ele está lutando com você. Mas lá em Oséias ele diz que ele volta para o lugar dele, se senta, Deus tem paciência, e espera você se quebrar, está lá escrito, com a sua maldade, com a sua ruindade, com o seu veneno, espera você se quebrar, a Bíblia diz, até que você se ache culpado, e então arrependido busque a minha face. Pode ler lá. Oséias 6. Leia lá. Então ele não tentou você, ele deixou você andar pelo caminho que você quis. Olha, eu quero andar pelo caminho que você quer, eu vou ficar sentado aqui esperando. E em outro lugar a Bíblia diz que Deus se ri do homem. Deus se ri do homem. Sei lá. Está pensando que vai onde? Vai fazer o quê? Está pensando que vai chegar onde? E é por isso que você vê que tem centenas de milhões de pessoas, jovens, enfim, que não chegam a lugar nenhum, né? A não ser a cova e a sepultura do tempo. Quer dizer, isso é culto de libertação. Amém. Deus não tenta ninguém. Porque a vontade de Deus é que todos conheçam a salvação, que todos sejam salvos. Entende? Deus não criou nenhum ser humano aqui para ir para o inferno. Deus não criou nenhum homem para ser um bêbado caído na rua. Deus não criou nenhuma mulher para ser prostituta. Deus não criou isso. Entende, querido? Não. Mas Deus deixa o homem andar pelo caminho que ele escolhia. Porque se ele abandona Deus... Lemos esse dia, pregamos aqui sobre o capítulo 1 de Romanos, né? Que Deus deixa o homem, pela sua indignação, andar pelo seu caminho. Está no capítulo 1 de Romanos. Porque me abandonaram, diz o Senhor, né? Deixou ele andar pelos caminhos dele. O caminho do homem é morte. O caminho do homem não é bom. Todos os caminhos do homem, queridos, levam à morte. Entende? Não tem caminho do homem, propriamente dito, do homem que é bom. Nenhum caminho do homem é bom. Continua, por favor. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, vamos dizer assim, pela sua própria consciência, enganado, convencido pela sua própria consciência. Olha, porque eu tenho um sócio, então aquele sócio está me atrapalhando, e já tenho uma... Se eu deveria ser eu vou perder tudo, então eu vou mandar matar o cara. O cara começa com uma coisa assim, né? Vou mandar matar a mulher, o marido. Nós estamos vendo isso todo dia na televisão, queridos. Não é novela da Globo aqui, não. Isso aí vai criando vai gerando algo
Por exemplo, um homem começa a dizer, olha, eu não aguento mais o meu casamento. O que ele está dizendo? A mulher, eu não aguento mais estar casada. O que ela está dizendo? Começa a gerar um mal na sua própria vida. A Bíblia trata bem disso daí. Entende? Ah, eu não consigo mais trabalhar porque não ganho nada, então eu vou fazer coisa errada. Vai para onde? O caminho é a morte. Sabe, irmãos, o resultado é a morte. Vai dar no paredão da morte, não tem para onde correr. E é o que nós estamos vendo todos os dias. Todos os dias. Não é? Ah, pastor, mas eu acho que você pensa. Queridos, nós pensamos o que a Bíblia diz. Entende? Aqueles meninos, eu estou dizendo assim, não por menino, não estou julgando, mas aqueles meninos que morreram todos lá no clube, lá, não é? Todos os pais ali falaram o que mais trouxeram à tona ali foi que os filhos queriam comprar casa para os pais, queriam comprar não sei o quê, queriam ser ricos. Mas ninguém diz assim que queria servir a Deus. Hã? Não. Quero servir a Deus, não, quero ser rico. Rica. Agora, por que aconteceu com eles? Jesus falou quando a torre de Siloé caiu. Olha, se você não se converteu, morrerão todos igualmente. É um exemplo. Eu não estou aqui julgando ninguém. É enganado pela sua própria consciência. Né? Você não vê aí, né? De repente um homem casado, uma mulher casada se envereda lá com outro homem, com outra mulher lá. Daí a pouco ele vê que aquilo é tudo a mesma coisa, né? Perdeu o tempo, se lascou de graça. E um estrago que muitas vezes não tem jeito de reparar. Aliás, a maioria não tem jeito de reparar. Né? Pessoas que sofrem acidentes aí por loucura, ficam paraplégicos, que perdem seus membros, não conseguem nunca mais reparar aquilo lá. Loucura. Continua, por favor. Depois, havendo a concupiscência concebeu, né? Se engravidou daquilo, vamos dizer, daquele mal. Esse jovem aí, de hoje, né? Ele está projetando isso faz um ano, falou na televisão. Já descobriram. Um ano. Né? Deu à luz há um ano aí, essa maldade toda aí. Imagina um negócio desse. Como o diabo foi colocando na mente, no coração, né? No espírito daquela pessoa, um estrago desse todo, né? A ponto da pessoa se suicidou, amava quem? Quem ele amava? Ninguém, nem ele. Então, quando você encontrar na Bíblia que diz assim, que alguns foram criados para maldição, está aí o que você está lendo. Eu estou trazendo aqui, queridos, o que é Bíblia. Depois, havendo a concupiscência concebido, aí sim dá à luz o pecado, é o que aconteceu lá. E o pecado, sendo consumado, eu acho que não havia palavra melhor no mundo para trazer um dia como hoje. Continua. E ele dá um conselho: não errem, meus irmãos. Cuidado. Não errem. Tenham cuidado. Ouçam a palavra de Deus. Antes de você tomar a decisão, falem com quem tem Deus no coração. Não, mulheres, não coloquem seus problemas para outras mulheres que estão vivendo uma vida desgraçada. Homens, não coloquem seus problemas para o homem que está vivendo uma vida desgraçada. Procurem homens e mulheres de Deus, gente que tem Deus no coração para você, para te dar conselhos de Deus. Não partilhe suas coisas. Mulheres, quando vocês forem fazer os seus no salão de beleza, não partilhe daquelas porcarias que falem lá, mas busquem lugar pessoas que têm Deus no coração. Homens, falem com quem tem Deus no coração, porque senão você vai ser convencido e convencida pelo mal. Porque nós, humanamente falando, a Bíblia diz que nós já temos uma inclinação para o mal. Agora imagina se você ficar vendo filme pornográfico, ficar vendo sensualidade, ficar vendo riqueza dos outros, ficar vendo maldade, brutalidade. Você ficar vendo isso,
O que é que vai gerar no teu coração, na tua vida? O que é que vai gerar? Então eu gostaria de deixar essa palavra nessa noite, né? Encerrar aqui, parar por aqui. Nós vamos orar agora por aquelas famílias, como igreja, né? Tudo que eu falei aqui, eu não falei no sentido de julgar, eu falei no sentido de ensinar, né? Eu sei a dor de muita gente, quanta gente está sofrendo, né? Amanhã, na hora já estão liberando os corpos, amanhã na hora de Deus, isso vai ser terrível, né? Muita dor, muita tristeza, né? Não só para eles, mas para aqueles que ainda têm um pouco de amor nos seus corações. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, né? Ore por essas famílias, né? Para que Deus tenha misericórdia, não pelos mortos, porque os mortos já não têm mais o que fazer, mas por aqueles que ainda estão aí, aqueles que estão internados ainda, aqueles que estão doentes ainda, feridos, que Deus tenha misericórdia. Senhor, nós te pedimos que a tua misericórdia alcance tantas vidas, que através dessa tribulação toda, pessoas abram os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, para compreender a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, lá em Mateus 24, que muitas catástrofes aconteceriam nesses dias, Senhor. E nós estamos vendo, presenciando, com os nossos olhos, vendo essas coisas terríveis acontecerem. E nós queremos, ó Senhor, que a tua unção, que o teu poder alcance vidas, que o Senhor venha trazendo o teu acalento. Senhor, também pensando que os nossos problemas não são nada diante do sofrimento daquelas pessoas, daquelas famílias que estão ali sofrendo, meu Deus. Senhor, tem misericórdia delas. Senhor, traz a tua paz a esses corações, traz com que a reflexão ela possa trazer ou levá-las a uma conversão, a uma mudança de vida, que famílias possam pensar, Senhor, se fossem seus filhos, se fossem seus netos, se fossem pessoas da sua casa, como seria a sua vida? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor até aqui tem nos guardado e nos sustentado, apesar de todas as lutas e os problemas, o Senhor tem nos guardado no seu esconderijo. Meu Pai, meu Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, também por essas vidas que estarão ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor, que a tua unção alcance essas vidas, que eles, ao ouvir essas palavras, possam tomar posições nas suas vidas, para mudar de vida, para colocar as suas vidas diante de Ti, Senhor, como oferta viva. Que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia os alcance, te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, que o nosso coração ele fique insensível, Senhor. Não queremos um coração insensível, queremos um coração sensível, Senhor, aos acontecimentos, aos sofrimentos das pessoas, para que o nosso amor possa despontar em relação às pessoas, ao menos pela intercessão, ao menos pela oração, para que o Senhor venha defendendo vidas desse problema, para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Feche